Olá, meus jovens, sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre um assunto da matemática para que você entenda melhor o chamado movimento harmônico simples. Mas antes de dar início a essa aula, eu quero fazer uma revisão da trigonometria no triângulo retângulo. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo! Meus queridos, nós temos aqui um triângulo com um ângulo reto. E o lado do nosso triângulo, oposto a esse ângulo reto, que é de 90 graus ou perpendicular, é chamado de hipotenusa, esse carinha aqui, ó. Então, o H, ele corresponde à nossa hipotenusa. Nós vamos ter também um ângulo que eu chamo ele de tetra. Ele é que vai ser analisado durante aqui essa nossa figura. E esse ângulo tetra, ou seja, em relação a este ângulo, o A ele corresponde ao cateto oposto. Por outro lado, o B é o cateto adjacente. Agora nós vamos nas relações trigonométricas, onde o seno de tetra é, por definição, o A dividido por H. Ou seja, o seno de tetra é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de tetra é o adjacente B sobre a hipotenusa. Ou seja, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente nós temos que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Agora que a gente já recordou isso, nós podemos falar do ciclo trigonométrico. Pessoal, o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1, cuja origem ela está nos pontos aqui, ó, 0 e 0. E nós vamos colocar no sistema de um plano cartesiano, onde nós temos o x e o y, para que a gente possa colocar alguns pontos nessas coordenadas. Então, vejam bem, o 0, 0 aqui, ele corresponde para o centro. E como o nosso raio ele vale 1, este ponto aqui, que é a nossa coordenada x, ele vale 1. E a nossa coordenada y vale 0. Agora, na parte de cima, na coordenada y, ela vale 1, enquanto a coordenada x vale 0. Portanto, em x, ele vale 1 e 0, e em y, o 0 e o 1. Já na esquerda aqui, ó, a coordenada x será negativo. Então, o x ele vale menos 1 e o y é o 0. Agora, já na parte de baixo, nós temos a coordenada x igual a 0, enquanto o y vale 1. Perceba que na circunferência, o x vai de 1 a menos 1, enquanto o y também a mesma coisa, de 1 a menos 1. Meus queridos, agora vamos colocar um triângulo retângulo dentro dessa circunferência, ou seja, dentro do nosso ciclo trigonométrico. Observe que eu vou colocar H igual a 1, ou seja, a nossa hipotenusa. E eu estou colocando a hipotenusa aqui, ó, tendo como origem o 0 e o 0. E terminando na nossa circunferência. Isso aqui nada mais é do que o próprio raio da nossa circunferência. Vejam que estamos estudando o caso particular em que a nossa hipotenusa sempre vai dar 1. Quando eu pegar qualquer ponto aqui na minha circunferência, para fazer o estudo da trigonometria, o seu raio sempre será 1, ok? Então, vamos lá. Quem seria, então, o valor do seno e do cosseno para este ângulo tetra? O que vocês acham? Meus queridos, vejam bem. Se este lado ele vale B, onde temos um ângulo de 90 graus, ou seja, está a coordenada x, ele vai valer o B. E se deste ângulo B até essa ponta, essa parte aqui de cima,
ele vale A. Logo, nós dizemos que ele é o nosso cateto. Sendo assim, a coordenada y vale A e a coordenada x vale B, ok? As coordenadas aqui em cima será, então, B corresponde a x e A corresponde ao y. Agora vamos na história dos senos e cossenos. Vejam bem, o nosso seno, a gente já sabe aqui, ó, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Sendo assim, nós podemos dizer que o seno de tetra é justamente o nosso A, porque o nosso raio, que é a hipotenusa, é 1, não é isso? E o nosso cateto adjacente é o A. Então, o seno de tetra é igual a A. Vejam bem, agora para o nosso cosseno, esse cara aqui, nós temos cosseno igual a B. Mas por que, Márcio? Lembra que, gente, olha só, se o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a hipotenusa vale 1, logo o nosso cateto adjacente, ele vale B. Por isso que o nosso cosseno de tetra é exatamente igual a B. Agora, lembram do teorema de Pitágoras? O que seria isso, Márcio? Veja bem, é bem simples. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da minha hipotenusa. Portanto, nós podemos dizer que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a H ao quadrado. Logo, nós temos que o seno ao quadrado de tetra mais o cosseno ao quadrado de tetra é igual a 1. Ó, Pikachu, eu lhe pego, Pikachu. Porque é abertura de casa, Pikachu. Meus jovens, esta é uma das relações trigonométricas mais interessantes. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo vai ser sempre igual a 1. Não é que, veja só que bacana, não é isso mesmo? Isso obedecendo às relações trigonométricas, tudo bem? Agora nós podemos trocar este B aqui pelo cosseno de tetra e a mesma coisa no A que nós podemos trocar pelo seno de tetra. Logo, o eixo X, fiquem atentos, meus jovens, ele informa o cosseno. Por outro lado, o eixo Y nos informa o seno. Agora, nós podemos falar a respeito dos ângulos envolvidos, quando nós vamos colocar os ângulos dentro da nossa figura. Iniciamos neste ponto, o 1 e o 0. E neste ponto, ele corresponde exatamente a 0 graus. Agora, nós vamos no sentido anti-horário, ou seja, aquele que é contrário ao movimento dos relógios, não é isso? E é por isso que é anti-horário, ou seja, que mede a hora, isso é óbvio, o relógio, não é isso mesmo? E neste sentido, nós vamos marcar os valores crescentes positivos do nosso ângulo. Também chama atenção para ficar atento a essa situação. Vamos identificar aqui alguns ângulos, onde nós temos o 0 grau, o 30, 45, 60, 120 e assim por diante, até chegar aqui o 330. E com estes ângulos em graus, nós temos também os radianos. Agora, vejam bem, meus queridos, o π ele corresponde a 180 graus, de tal forma que sempre que eu quiser fazer uma conversão de um para o outro, nós vamos usar uma regra de 3 simples e será da seguinte forma: π está para 180 graus, assim como o valor em radianos de um certo ângulo vai estar também para o valor em graus. Então, a gente vai precisar fazer essas transformações. E ao fazer essa conversão, nós podemos dizer que este ângulo de 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. O 45 graus é o π sobre 4 e assim sucessivamente até chegar ao 330 graus, corresponde a 11 π sobre 6. Cada um desses valores eles pode ser obtidos por meio dessa regra de 3 simples que eu apresentei aqui para vocês. Agora vejam que o sentido anti-horário, nós temos os ângulos positivos, por exemplo, aqui o mais 30. Agora, no sentido horário, o ângulo ele ficará negativo.
Então, nós teríamos aqui, ó, um menos 30. Alguns já podem estar se perguntando aí, né? Mas, Márcio, não seria mais 330? Sim, meu jovem, você está certo. Porém, o ângulo de 330 positivo, ele coincide com o ângulo de menos 30 graus. Tudo bem até aí? Agora nós podemos falar dos ângulos notáveis. São aqueles que aparecem na maior parte dos problemas, né? O ângulo de 30, 45, 60 e vou deixar aqui também o 90 e o 120 que eu quero estar falando sobre eles também. Demora um ano, pode demorar 2 anos, 3 anos, mas eu te pego. Sabe o que eu te pego, rapaz? Porque eu não sou qualquer um, rapaz. Pikachu, você tá alinhado comigo, eu não sou qualquer um não, rapaz, eu sou Nalco. Agora, nós vamos conhecer uma regra aqui do seno e o cosseno, ou seja, para o 30, 45 e o 60. O 90 e o 120 eu vou falar depois. Existe uma regrinha aqui para o seno que vai ser assim, ó, 1, 2, 3, e para o cosseno, 3, 2, 1. E todos divisíveis por 2 e todos tendo raiz. Mas, você não colocou a raiz do seno de 30 e nem no cosseno de 60? Meu jovem, raiz de 1 é 1. Então, sempre será essa sequência. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos por 2 e raiz, tá bom? Olha que bacana. Agora, vamos aqui para a nossa figura. Já que nós entendemos isso, né? Eu tenho aqui este ângulo de 30 graus e eu vou representar ele tanto para o seno quanto para o meu cosseno. E o valor do cosseno de 30 é exatamente esse cara aqui, ó. É o raiz de 3, ó, tá aqui, ó. É o raiz de 3 sobre 2. E para o seno é o meio, não é isso mesmo? Vamos colocar agora para o ângulo de 45. O cosseno de 45 e o seno de 45 é o mesmo. Então, nós temos raiz de 2 sobre 2, tanto para o seno quanto para o cosseno. Vamos aumentar nosso ângulo aqui e colocar ele com um ângulo de 60. E o seno de 60 é justamente raiz de 3 sobre 2 e o cosseno ele vale meio. Vamos colocar esses dois carinhas aqui, bem simples assim. Agora, o ângulo de 90, meus jovens, ele tem o seno como 1 e o cosseno como 0. Então, veja aqui na nossa tabelinha, nós temos 1, 2, 3. Qual que seria o próximo, então? Seria o 4. Então, 4, ou seja, todos divisíveis por 2, seguindo o mesmo raciocínio. E raiz de 4 é justamente 2. E 2 por 2 é 1. Olha que bacana, né? Ó, 1, 2, 3, novamente. 1, 2 e vai fazendo a sequência, né? Olha só que legal. E para o cosseno, bom, o cosseno é aquilo, 3, 2, 1, 0, não é isso mesmo? Olha só quanto é simples. Agora, vejam bem, te pergunto, e quando ultrapassar os 90 graus? O que vocês acham que vai acontecer? Meus queridos, vejam que as definições que você aprende no triângulo retângulo, ele vai até 90 graus, não é isso mesmo? E quando passa desses 90 graus, temos algumas dificuldades em definir o nosso seno de um ângulo e o cosseno do ângulo, justamente porque começa a aparecer os valores negativos, que é o caso do nosso próximo ângulo, os 120 graus. Vamos compreender isso? Meu jovem, com um ângulo de 120, esse cara aqui, ó, vamos marcar aqui, nós temos que o cosseno, ele corresponde aqui, ó, a menos meio. Ao passo que o nosso seno é exatamente o raiz de 3 sobre 2 e continua positivo. Então, perceba que os nossos valores do seno e o cosseno, eles podem variar de 1 a menos 1. Ou seja, eles podem ser positivos, negativos e até nulos. Que fique bem claro isso também para vocês. Agora, observe essa outra figura aqui, que bacana, ó. Nós temos aqui no primeiro quadrante, onde o cosseno é positivo e o seno também é positivo. Já no segundo quadrante, como nós estamos fazendo análise tanto para y quanto para x,
o y, que corresponde ao nosso seno, ele é positivo e o nosso cosseno ele é negativo. Já no terceiro quadrante, nós temos que o seno e o cosseno são negativos nessa região, ou seja, é onde nós temos o ângulo entre 180 e 270. E no quarto e último quadrante, o seno está negativo e o cosseno positivo. E isso também vale para os ângulos de 270 a 360, que vai coincidir com o 0 graus. Meus queridos, esses conhecimentos de trigonometria no ciclo trigonométrico são fundamentais para que você consiga entender melhor o que acontece no estudo do movimento harmônico simples. E se gostou dessa aula, deixe aí o seu like, pois ele é muito importante para que o canal possa crescer. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. No mais, o meu muito obrigado pela sua paciência e fique com Deus.